Luiz Felipe Lucas, cabeça de negro, um dos idealizadores do projeto Mimosa. Eu sou um multiartista que me enfio em várias coisas diferentes. Onde tem buraco, eu estou me enfiando e arriscando. Então acho que eu sou um artista de risco. Eu falo olhando pra câmera ou falo olhando pra você? Tanto faz. Eu acho que eu sou um artista de risco. E muito feliz de estar participando do gabinete, que eu já sou fã. Então, bora conversar, sim ou não? O Mimosa, ele é um projeto de funk que ele surgiu da ideia de... É uma comemoração do fato dos ritmos que foram criminalizados durante a lei da vadiagem não conseguiram ser apagados. Então a gente conectou a criminalização do funk com a criminalização dos outros ritmos que foram criminalizados durante o princípio do século XX. Então a gente pegou samples e referências de toda essa vida cultural que existiu a partir desse ponto, né, do início do século XX, a partir desse ponto até os dias de hoje. Então a gente vai evoluindo, o álbum vai evoluindo de acordo com o que você vai escutando. E Mimosa tem algumas frentes, a gente tem um set que saiu numa rádio de Londres que chama NTS. O Mimosa é composto por 3 pessoas, sou eu, o Lei Black e o Imbé, que são produtores do Rio de Janeiro. A gente realizou esse projeto na Espanha, em Zaragoza, numa instituição que se chama Etopia, Instituição de Arte e Tecnologia. E é basicamente isso. Eu acho que quando você escuta o álbum, você consegue identificar rapidamente que ele faz essa transição aos poucos dos tempos. Então a gente pegou tudo que foi, profanou tudo, transformou tudo em funk e fez essa estrada, saca? Esse caminho até chegar nos dias de hoje. O Mimosa, pra mim, agora significa esse risco, né? De me arriscar numa nova frente artística, que é a música, que eu ainda nunca tinha me arriscado. E ele é uma junção de projetos que eu tinha, que é o Cabeça de Negro, com esse projeto que foi criado com os meninos. E hoje ele representa... Atualmente é o que toma conta da maior parte da minha vida. Estou fazendo outros trabalhos, outros projetos, mas do projeto pessoal de vida, esse é o projeto que toma mais conta da minha vida e que eu tenho gostado mais de falar sobre. E eu acho que ele tem uma abrangência grande para poder conversar mais. Eu acho que o Mimosa é uma celebração, sabe? Celebração do fracasso, da tentativa de embranquecer a nossa cultura e de apagar a nossa cultura. Então eu acho que é uma celebração. Falar de dor quando você está celebrando, eu acho que são coisas que não combinam muito, sabe? E a gente passou por um processo muito longo, a gente teve que ficar os últimos 5 anos falando das nossas dores, o processo de cura que você tem que colocar pra fora. Aí veio a pandemia, que foi mais dores. E aí, eu acho que chegou no momento que, pra mim, o que me interessa é criar novas possibilidades, criar novos universos, criar coisas inimagináveis, criar coisas oníricas, corpos que... sabe, que não são... Porque a dor a gente já sabe, a gente já tem, se a gente tá contando essa história, a gente sabe que é uma história de dor, é uma história de apagamento, é uma história de prisão, a lei da vadiagem é o começo do encarceramento em massa da população negra, dos homens negros no Brasil. Então, a gente já sabe de tudo isso. E tudo isso está no conteúdo. Eu acho que não tem a real necessidade de reforçar, sabe? Isso. Agora, eu acho que existem espaços para tudo, mas nesse trabalho eu preferi celebrar mais do que denunciar, sabe? Que é a maneira que eu tenho me comunicado ultimamente também.
sabe? Cara, falar de sample, eu gostaria que o Luan estivesse aqui para falar, porque ele é um grande arqueólogo, um grande estudioso dos samples, para mim um dos maiores nomes assim dos estudos musicais do Brasil da atualidade é o Luan, o Imbé. Mas para mim o sample ele tem a função de refacência, né? É a função de você refazer a história, você recontar a história através de uma perspectiva pessoal, de uma perspectiva através de um assunto. Você conta aquela história de uma outra forma, você tem a oportunidade de trazer o passado e juntar com o presente, construir coisas para o futuro. Eu acho que o sample também ele tem uma conexão profunda com a música negra desde os seus princípios. Eu acho que a música negra ela é baseada nessa refacência, ela é baseada na nossa própria história. Então tudo que a gente se baseia na nossa própria história a gente está sampleando. E o sample para mim ele não é só na música. O sample ele é no argumento, a gente pode samplear vídeo, a gente pode samplear ideias, a gente pode samplear palavras. O sample para mim ele não fecha só na música. Eu acho que a nossa forma de criação, a maneira que a gente criou esse projeto foi toda sampleada. O jeito que a gente conversava, a maneira que a gente dividia a quantidade de trabalho, tudo pra mim era meio um sample, assim, pelo que eu entendi, porque era um mundo novo pra mim, saca? E é isso, é um pouco de autorreferência, sabe, da nossa própria história. Cara, eu conheci o Luan através do álbum dele, Rocinha. A gente tinha um estudo em comum. Eu estava estudando uma coisa, ele estava estudando a mesma coisa que eu. Ele compunha o álbum dele na mesma coisa que eu. Estava estudando, a partir daí a gente começou a conversar, surgiu essa oportunidade de fazer essa residência. Ele convidou o Lay Black. E aí a gente se juntou, fomos aprovados para fazer essa residência na Espanha. Aí eles chegaram, a gente ficou 2 meses no estúdio gravando, tendo as ideias, entendendo o que a gente ia fazer, que no princípio não ia ser um álbum, ia ser uma mixtape. Depois a gente entendeu, o Luan mesmo teve essa sacada de que poderia ser um álbum. E aí era 10 horas de trabalho por dia, tipo, muitas horas de trabalho para realizar em tão pouco tempo um projeto tão grande. Só que a gente trabalhava feliz da vida, o estúdio tinha toda a estrutura que a gente precisava e a gente não via nem a hora passar, às vezes, sabe? Ficava ali e não tinha muito o que fazer. O que a gente tinha para fazer era trabalhar e foi assim o processo todo. Muita criatividade, cara. Era muito, muito fértil, era muito úmido tudo que a gente fazia. Cara, eu acho que a primeira coisa desse projeto que eu tinha era que a gente se divertisse, sabe? Que a gente achasse foda o nosso trabalho, independente de pensar numa questão diretamente mercadológica e como que esse trabalho ia ser lido. A gente tinha que se divertir. Então no final, quando acabou, cara, a gente estava apaixonadão. Eu tô até hoje apaixonadão por esse projeto. Eu acho que ele tem uma potência interessante, muito pela essa junção de nós três, sabe? Das nossas ideias, das histórias de cada um, do que cada um faz. Deu muito certo, deu muito groove. Eu falo que a gente é um trio de jazz cronologista. E amanhã pode trocar. E depois de amanhã pode trocar. Os visuais eu queria que eles fossem gravados num momento muito específico, que era quando as luzes da cidade acendem, mas o céu ainda não está escuro. Era tipo, a gente tinha meia hora pra fazer tudo, um frio do caralho, eu pelado, andando na rua. E foi uma própria produtora de lá, na Nuke, da Espanha. E eu já criei um pouco pensando nessa linguagem, assim, pensando que isso podia ser um doc, que isso podia ser um visualizer. E criei essa identidade visual para o projeto também, para conversar com o que eu estava pensando. Então foi basicamente criado, já pensado para esse formato. E por isso que eu estou muito satisfeito que eu consegui chegar num lugar interessante
junto com você, junto com os meninos, junto com os caras da produtora, que o negócio vai passando de mão em mão e vai se transformando, né? E eu acredito muito nas transformações das coisas, então eu acho que essas transformações são as coisas que eu mais gosto de trabalhar nos meus projetos, sabe? O visual que foi o próprio Joãozinho que fez, tá? Que montou o visual, que vai sair no dia 1º de dezembro, os visualizers vão sair no YouTube. Todos eles vão sair no mesmo dia de uma vez só. O set do NDS, a gente tinha uma artista chamada La Faunda, que ela estava trabalhando no mesmo estúdio que a gente, ela estava fazendo uns dias de residência lá, e um dia a gente fez uma troca, a gente foi escutar o que ela estava fazendo, ela foi escutar o que a gente estava fazendo, e aí quando ela escutou o que a gente estava fazendo, ela fez esse convite, que ela tem um programa nessa rádio, e ela fez esse convite pra gente fazer um set, então a gente fez um set com as atualidades do funk e algumas músicas que a gente já tinha pronta, 2 músicas, e as músicas atuais do ano passado, que estavam acontecendo no ano passado, que estavam fervendo no ano passado pra gente. Aí a gente escolheu, montou e mandou pra eles. Então tem 1 ano já que saiu esse trabalho. Dá pra achar e ele fica fixado lá, dá pra achar, o site é bem bom. A faixa que eu fiquei mais tempo assim, como se diz, encantado, alucinado, assim, é o De Ponta a Ponta, porque é uma faixa que a gente reúne um período bem específico do funk, quando o funk começa a ser cantado, né, e ele é o princípio do proibidão, né, que hoje em dia o proibidão ele ganhou outras conotações, mas o princípio do proibidão, que eram os funks que falavam da realidade daqueles ambientes, da realidade daqueles jovens negros que estavam vivendo por conta daquilo. E no final a gente ficou uns 2 dias para encontrar um som, porque eu queria sublimar essa realidade. E a gente ficou tentando encontrar um som sublime. Por isso que essa faixa tem um corte, ela entra numa sublimação, ela eleva toda aquela história para o lugar onde ela tem que estar, de importância. Então essa faixa foi... Aí depois é muito doido, que cada vez você começa a gostar de uma coisa diferente. Você começa a gostar de uma, de repente você começa a gostar muito mais de outra. Eu adoro o Tiquitico, eu adoro o Lança. A faixa final também foi que a gente fez pro Exu, que também foi uma... Tem faixas que explodem no momento de criação, assim. Tem coisa que explode. Então tem essas assim que... Elas ficaram basicamente prontas já desde a primeira vez que a gente finalizou, sabe? É bonito de ver coisas acontecendo dessa forma. Eu acho que agora é trabalhar o que a gente tem, porque eu acho que é muito importante trabalhar álbum num mundo onde só se lançam singles e singles e singles. O nosso interesse não é fazer single, nosso interesse é contar uma história completa, contar uma história dramatúrgica, de certa forma, que tenha um fio condutor. Então eu acho que agora tem outras coisas que a gente produziu, mas eu acho que agora o lance é mesmo entender o caminho desse álbum, sabe? Fixar nesse álbum, entender como ele pode caminhar, as melhores formas dele caminhar. E aí o que a gente vai ter pra frente, a gente vai ter que descobrir junto, assim. Tem muitas ideias, cara, a ideia não para de surgir. É uma bolha criativa muito grande, principalmente quando a gente está reunido. São muitas ideias, então, por enquanto eu acho que tem que concentrar no que a gente tem e trabalhar isso que a gente tem, porque eu acho que pode ter uma vida longa ainda esse trabalho. E eu acredito nisso como forma de trabalhar a música da maneira que eu vejo, né? Que não é o carro-chefe do meu trabalho na minha vida, mas agora tem se tornado uma possibilidade interessante de entender e de contar histórias, saca? Então acho que tá pronto para as histórias que possam surgir também, é uma coisa interessante de pensar, mais do que especificar. As redes sociais, LA Black Beats, Lec.Imbé, Luiz Felipe Lucas, Mimosa 2K e Cabeça de Negro com Z. Aí você encontra todas as informações possíveis, todo o conteúdo possível para
para entender esse trabalho, entender esse projeto e escutar, viajar com a gente, que é uma viagem. E disponível em todas as plataformas. Disponível em todas as plataformas digitais, nas nossas redes sociais. No dia 1º de dezembro sai os visualizers no YouTube. O álbum já está disponível na página do selo QTV, que eu acho que é importante falar também que a gente teve um selo aliado muito importante, que a gente está lançando esse trabalho em parceria com esse selo que se chama QTV, que é um selo do Rio, e que vale a pena dar uma conferida em todo o material que eles têm. O Mimosa, ele no Bandcamp, ele acompanha você quando você compra o álbum no Bandcamp para baixar, você tem o encarte, que são uma participação de vários artistas no encarte. Tem a foto de capa e a foto de contracapa e as tracks separadas, né? Em alta qualidade. Então, bora de Mimosa.